Hoje eu vou te ensinar a juntar os seus primeiros 10 mil reais de uma forma completamente realista e começando com 200 reais. E por que é interessante a gente falar sobre esses primeiros 10 mil reais em 12 meses, que é o que eu vou me propor a fazer nesse vídeo? Porque quando a gente coloca 10 mil reais dividido por 12 meses, daria um valor aproximado de 833 reais para você investir todos os meses. E aí no final de um ano você sim teria 10 mil reais na sua conta, desconsiderando todos os rendimentos. Mas a gente sabe que é muito complicado a gente falar que você precisa começar investindo 833 reais por mês se você hoje não investe nada. Então é importante você começar com pouco para você criar o hábito de investir. Então por que eu tô falando de 10 mil reais? Eu considero que os primeiros 10 mil reais são para quem quer realmente construir o hábito de investir. E como é que a gente constrói um hábito na nossa vida, não só em investimentos, mas em qualquer outra coisa? A gente começa gradativamente e vai aumentando a frequência desse hábito. Então, quando a gente fala de juntar os primeiros 10 mil reais, é exatamente isso que eu quero fazer com você. Começar pequeno, aumentar os seus aportes ao longo do tempo até que você chegue num patamar onde você vai estar investindo bastante dinheiro nos meses e não vai prejudicar sua vida porque você se acostumou com esse hábito de investir. E não só você entender que você tem que começar pequeno e aumentar esses aportes ao longo do tempo, é importante que você entenda onde que você vai colocar esse dinheiro. Porque de nada vai adiantar, sinceramente, se você juntar esse dinheiro e colocar numa conta corrente que não rende nada. Então eu quero te sugerir aqui, para a gente começar, 3 opções para você começar a investir esses 10 mil reais durante todo o ano de 2026. A primeira opção, você que já está aqui no canal já sabe que eu falo bastante dessa opção porque é uma das mais acessíveis de todas, são as caixinhas do Nubank. Eu vou desconsiderar os rendimentos nesse vídeo específico, então se você somar os valores que eu falar aqui vai dar exatamente 10 mil reais, mas a caixinha do Nubank, ela rende 100% do CDI as caixinhas normais e tem também as caixinhas turbos que rendem 115% do CDI ou 120% do CDI. Existem regras específicas, eu vou deixar um vídeo onde eu faço um review completo do Nubank aqui no card desse vídeo e aí você pode ir lá dar uma olhada e depois vou deixar no final do vídeo também. Então as caixinhas do Nubank são muito acessíveis, provavelmente você tem a conta no Nubank. Se você não tiver, a abertura de cadastro é super simples e vai te atender muito bem para você guardar esses primeiros 10 mil reais. Agora, se você não quer investir no Nubank, não tem vontade ou não quer abrir um cadastro no Nubank, a segunda opção é você ter os cofrinhos do Itaú. Eles são exatamente a mesma coisa que as caixinhas do Nubank, só que com o diferencial de que eles rendem 100% do CDI somente. Então eles não têm opções de 115, 120% do CDI. Por que isso acontece? Porque o Itaú, ele tem uma plataforma de investimentos muito robusta dentro do próprio aplicativo. Tem também o Ion, que seria como se fosse uma corretora do Itaú, e tem também a Avenue, né, que é uma corretora internacional. Então o Itaú ele tem todo um ecossistema de investimentos. E aí para fomentar esse ecossistema de investimentos, vamos dizer dessa maneira, eles acabam não dando tanta atenção ao aplicativo do banco, tá? Mas vai te ajudar também. Cofrinhos do Itaú são exatamente a mesma coisa que a caixinha do Nubank, você pode colocar um ícone específico, o nome que você quer, aí você pode colocar, claro, a sua reserva de emergência lá nesses primeiros 10 mil reais. E é importante que você entenda que esses primeiros 10 mil reais serão justamente para a sua reserva de emergência. Não é para você ter bons retornos, não é para você arriscar esse dinheiro, é para você ter tranquilidade e um dinheiro caso surja aí alguma urgência na sua vida. E como a gente está falando de reserva de emergência, não tem como a gente passar por esse vídeo sem falar do famoso Tesouro Selic, que é a forma mais segura e mais tranquila de você investir no Brasil hoje. O Tesouro Selic você empresta dinheiro diretamente para o governo federal, diferente das caixinhas que eu mencionei aqui e dos cofrinhos, onde você empresta dinheiro para o banco. Então o governo, ele, em tese, ele é muito mais seguro do que esse banco, então você empresta dinheiro diretamente para o governo vai te pagar a taxa Selic. Hoje essa taxa Selic está na casa de 15% ao ano, então você pode ter um retorno de 15% ao ano. Essa taxa deve começar a cair durante o ano de 2026, mas o retorno será sempre positivo, então o seu dinheiro vai crescer em linha reta de uma maneira super conservadora. E quando você faz um Tesouro Selic, você tem também a possibilidade de resgatar todos os dias. Esses 3 ativos que eu mencionei com você, são todos ativos que você pode resgatar a qualquer momento. O grande problema, vamos dizer assim, do Tesouro Selic é que você, por vezes, não poderá resgatar ele durante a semana, porque às vezes o Tesouro Direto fecha para negociações quando tem volumes muito grandes de negociações, e o Tesouro Selic ele não permite que você resgate nos finais de semana e feriados. Então se você tem apreço por resgatar o seu dinheiro ou poder resgatar o seu dinheiro nos finais de semana e feriados, caixinhas do Nubank, cofrinhos do Itaú serão uma grande pedida para você. O Tesouro Selic vai ter um leve retorno superior, mas nada muito interessante, nada muito relevante nessa faixa de patrimônio que você está construindo, então pode considerar tudo o mesmo rendimento, que vai dar super certo você fazer essa análise mais simplista. Lembrando, você está construindo o hábito de investir, é importante que você também construa o hábito de entender os produtos financeiros. Nesse primeiro momento, eu estou te passando os melhores ativos custo-benefício, né? Os melhores produtos financeiros de custo-benefício. Então, é importante que você entenda que não são os melhores investimentos, não é o que mais vai render ao longo dos anos, mas é o que vai te dar tranquilidade e acesso fácil ao seu dinheiro nesse início que você precisa. Então, vamos para a parte prática, como é que você consegue juntar os seus primeiros 10 mil reais? A gente vai começar com 200 reais por mês, e eu tô começando aqui, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro, então antes de você receber o seu salário, provavelmente. Então assim, se você já recebeu o seu salário, você tá recebendo o seu salário por agora,
já guarda R$ 200, que seria o valor referente ao seu aporte de janeiro. Então, com R$ 200, é uma pizza que você não vai pedir, é um hambúrguer que você não vai comer, é alguma coisa a menos que você vai fazer na sua vida que não vai fazer a menor diferença, né? Então, é importante que você comece com esses R$ 200 e já dê início a esse plano. Em fevereiro, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, por que a gente começa guardando menos? De novo, para a gente criar o hábito de investir com pouco, né? E também porque janeiro e fevereiro você tem milhões de contas para pagar. Você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o IPTU, se você tem filhos, né, tem matrícula no colégio, tem material escolar, enfim, tem projetos novos que você está fazendo, tem a festa de carnaval quando a gente fala de fevereiro. Então, por isso que em janeiro e fevereiro a gente começa guardando menos. Esses R$ 200, tanto de janeiro quanto de fevereiro, é importante que você guarde logo depois que você receba o seu salário, né? Que você receba a sua renda especificamente, porque daí você já tira essa questão do seu caminho, e como é R$ 200 agora, você não vai sentir tanta diferença, né? Então, em janeiro, R$ 200, fevereiro, R$ 200. Quando a gente chega em março e abril, a ideia é a gente começar a dobrar esse valor, né? Então, a gente começa em março com R$ 400, em abril com R$ 400. Por que esse valor um pouco mais alto? Porque a gente já está começando a criar esse hábito de investir, a gente começa a apertar esse parafuso, né? Então, sabe quando você está na academia e você começa a aumentar o peso? É exatamente isso que a gente está fazendo. Março e abril, a gente ainda está se recuperando dos parcelamentos aqui do Natal, né? Do Ano Novo, enfim, dos impostos que você pagou no início do ano. Março e abril, então, a gente começa guardando menos, e é importante também lembrar que março e abril é muito provável que você já comece a declarar o seu imposto de renda, então você tem mais esse custo aí se você está pagando imposto de renda. Então, janeiro, fevereiro, março e abril são valores muito baixos, R$ 400 e R$ 200 nos primeiros meses, então você já começa a ir guardando. Nesses 4 meses você já tem R$ 1.200. Aí você vai pensar, Pedro, mas R$ 1.200 não é muita coisa. E exatamente, não é muita coisa. Mas você está criando o hábito de investir, e em 4 meses você já tem mais dinheiro na sua conta bancária do que você já teve a vida inteira. Porque se você está nesse vídeo, é muito provável que você está zerado de grana ou está investindo muito pouco. Então, com esses R$ 1.200 que você já juntou, você já tem um grande avanço. E isso faz com que a gente chegue no mês de maio e junho, que você aí consiga novamente dobrar esse valor investido. Aí você já tem os parcelamentos acabando, você já está guardando dinheiro, você já está criando esse hábito. Então, em maio e junho, a gente vai colocar R$ 800 na conta do banco em cada mês. Então, R$ 800 em maio, R$ 800 em junho. Aqui a gente já dobrou o valor, mais que dobrou o valor que a gente tinha guardado na conta. Agora a gente está com R$ 3.800 ao final de junho, e aqui que a coisa começa a ganhar preço. Por quê? Aqui você já está guardando um pouco mais de dinheiro. Você já está criando uma mentalidade de começar a guardar um pouco mais de dinheiro. Você já está vendo que parte do seu dinheiro está indo para os investimentos. Porque agora não são mais R$ 200, não são mais R$ 400. Agora são R$ 800. É um valor um pouco mais alto, um valor um pouco mais relevante. Então você já começa a não só criar o hábito, mas também a perceber esse hábito. Você começa a raciocinar sobre esse hábito. Isso eu estou desconsiderando os rendimentos, você está vendo, né? Então você já está vendo aqui também o dinheiro crescer na sua conta. Aqui você já ganhou 20, 30 reais, sei lá, de rendimentos. Você começa a ver que é muito interessante você realmente começar a investir, porque ao longo do tempo, esse dinheiro que você vai investir, ele vai render cada vez mais, e esse dinheiro que rendeu vai render outros dinheiros, né? Que é o que a gente chama de juros compostos. Então aqui, no final do mês de junho, a gente já tem ali um aporte mensal de R$ 800. Quando a gente vai para julho e agosto, aí a gente não vai dobrar esse patrimônio, a gente não vai colocar R$ 1.600. A gente vai subir R$ 200. Então perceba que a gente está subindo gradativamente. E a gente chegou em julho e agosto um valor de R$ 1.000 por mês. Se você ganha um salário de R$ 10.000 por mês, você já está investindo agora 10% da sua renda mensal. Se você tem aí um salário de R$ 8.000, você já está guardando boa parte do seu investimento, do seu dinheiro também. Já está guardando aí 1/8 da sua renda. Quanto que isso dá? Vamos colocar aqui em percentual, só para a gente calcular direitinho. Você já está guardando aí 12,5% da sua renda. Isso é um pouco abaixo do que eu recomendo, de 15% a 30%. Sim, é um pouco abaixo, mas de novo, a gente não tinha nada na conta, agora a gente está guardando R$ 1.000 por mês, e é super importante que você entenda que você está galgando degraus um pouco mais altos, você está, assim, realmente crescendo a sua vida patrimonial, tá? E aí, se você quiser parar no aporte de R$ 1.000, você vai ter aí um bom retorno, você vai conseguir juntar um bom patrimônio ao longo do tempo, muito mais do que muitas pessoas. Mas você não vai juntar os R$ 10.000 nos 12 meses até dezembro, que é o que eu estou me propondo a fazer aqui. Então, em setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente vai ter que aumentar esse aporte ainda um pouco mais, para que a gente chegue nos primeiros R$ 10.000 ainda em 2026. Então, em setembro e outubro, que é quando você já teve ali 9 meses para resolver a sua vida
e separar espaço no seu orçamento para os seus investimentos, aqui em setembro e outubro nós já estamos investindo R$ 1.200 por mês. Você já teve aí 9 meses para ajustar a sua vida financeira e já está criando esse hábito de investir. De novo, se você quiser parar no aporte de R$ 1.200 por mês e manter isso pro resto da sua vida, você vai ter um excelente patrimônio. Em algum momento você vai finalizar sua reserva de emergência e ter bons investimentos em ações, fundos imobiliários e coisas um pouco mais complexas. Vai demorar um pouquinho mais, claro, mas eu não estaria cumprindo a minha promessa de colocar R$ 10.000 na sua conta bancária em 12 meses. Eu não estaria cumprindo isso e aí faltaria ali algum valor no final do ano, tá? Então, por isso que em setembro e outubro é R$ 1.200 e a gente vai aumentar novamente esse valor em novembro para R$ 1.400 e em dezembro a gente vai repetir esse valor de R$ 1.400. Então, a gente começa em janeiro e fevereiro com R$ 200, março e abril 400, maio e junho 800, julho e agosto R$ 1.000, setembro e outubro 1.200, novembro e dezembro R$ 1.400. E se você somar isso aqui, vai dar exatamente R$ 10.000, sem considerar os rendimentos. Mas se você investir naqueles produtos financeiros que eu mencionei no início desse vídeo, você vai ter um retorno bastante interessante. Você vai estar aí algo na casa de 10 mil e alguma coisa, quase R$ 11.000, considerando aí um rendimento de 1% ao mês, talvez seja até um pouco mais, não fiz esse cálculo, confesso. E aí um outro ponto que eu quero que você entenda, para quem que dá certo essa estrutura que eu estou montando? Para quem ganha pelo menos R$ 5.000. Então, se você ganha menos que isso, essa estrutura não vai dar certo. Por quê? Porque esses R$ 1.400, eles vão representar mais do que 30% da sua renda mensal. Então, acima de 30% do investimento da renda mensal, eu já considero que fica muito apertado para muitas pessoas, tá? Se você consegue, tranquilo, se você tem custo de vida baixo, mora com seus pais, ou não tem custos elevados por N motivos, você pode sim analisar e fazer essa estrutura. Importante ressaltar que se você criou esse hábito e cumpriu esse plano e você tem uma renda de 10, 15, 20 mil reais, é importante que você suba esse aporte mensal gradativamente até chegar a 20 ou 30% da sua renda mensal. Aí sim, você vai escalar o seu patrimônio de uma forma muito mais rápida e você vai conseguir juntar muito mais dinheiro ao longo da sua vida. Se você não ganha essa faixa de patrimônio, foque também, além de juntar os primeiros R$ 10.000, em aumentar um pouco da sua renda aí, sei lá, se especializando no seu trabalho, trocando de ramo. Aí é uma escolha muito pessoal, não tô aqui para falar ou para julgar esse tipo de escolha, mas para falar que esses R$ 1.400 do final do ano, eles apertam mesmo. E aí um outro ponto interessante de mencionar é que eu não considerei aqui 13º, bônus, férias ou qualquer outra renda que seja esporádica e que não seja recorrente. Por que é importante a gente falar disso? Porque se eu considerasse o seu 13º, você investiria muito menos e não criaria esse hábito de investir. Se você é SLT e ganha 13º, desconsidera isso do seu cálculo e junta esse valor durante o ano inteiro. E quando você chegar lá no final do ano e receber em novembro e dezembro as duas parcelas do seu 13º, você coloca esse dinheiro também dentro dessas contas que você guardou o seu dinheiro e você vai ter muito mais que R$ 10.000. Então, por que é importante a gente começar com pouco? Porque você vai ajustando a sua vida, você vai acabando com os parcelamentos. Se você tem dívidas, né, você vai pagando suas dívidas enquanto investe. É importante você fazer isso também. E aí você cria o hábito de investir durante todo o ano de 2026. Aí você vai pensar, pô, Pedro, mas um ano para criar o hábito de investir? Sim, é um ano que você vai tirar para criar o hábito de investir. Aí depois você tem em 2027, 2028, 29, 30 e o resto da sua vida, onde você vai estar investindo seu patrimônio e vai crescer de uma forma muito relevante. Deixa esse dinheiro como uma reserva de emergência, preza muito pela liquidez, e se você está no zero e vai chegar nos seus primeiros 10 mil com esse plano que eu te mencionei, esquece qualquer conteúdo de investimentos que fale sobre ações, renda variável, investimentos em dólar, não serão para você, você não está neste momento ainda. Você vai chegar, mas ainda não é para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e eu vejo você no próximo vídeo que vai aparecer aí na tela.